Olá irmãos, olá youtubers, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para começarmos esse vídeo. Você tem desejo de crescer espiritualmente? Você tem desejo de levar uma vida mais espiritual, uma vida mais elevada? Dominar todos os seus sentimentos, esses sentimentos carnais, esses pensamentos, isso que não condiz às vezes com a palavra de Deus, isso que às vezes nos assalta na hora das conversas, às vezes na hora de resolver algum problema, aqueles pensamentos que nos assaltam e às vezes nos impulsiona a tomar certas atitudes, que às vezes você para e fala, não devia ter falado isso, não devia ter agido desta forma. Se você se empenhar no seu crescimento espiritual, você pode dominar este lado, porque você vai começar a dominar os seus instintos, a sua carne, aquele seu velho eu, que não podemos, a Bíblia fala, despojais do velho eu, do velho homem e renovai-vos, revesti-vos do novo homem, E a gente só faz isso, irmãos, segundo o conselho em Romano 12, da palavra de Deus, que é nos transformando pela renovação do nosso entendimento. Então, o crescimento espiritual é algo importante. A primeira coisa que nós temos que ter, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, se vocês lerem aí, Pedro aconselha então o desejo, desejar afetuosamente, para depois que nós somos alimentados como criança, nós querer crescer espiritualmente. Uma das coisas que nós precisamos ter, primeiramente, é o desejo. É o desejo de querer crescer espiritualmente. Sem o desejo interno, o desejo que te leve a um objetivo, se você não tiver esse desejo, você não conseguirá atingir nenhum ponto, nenhum aspecto da sua vida. Seja no requisito material, profissional, educacional, tudo requer, primeiramente, que nós tenhamos desejo. Quando nós temos o desejo, nós nos esforçamos o máximo, para poder alcançar, então, a realização desse desejo. Então, a primeira coisa que o homem tem que ter é desejo. Outro ponto que o homem deve ter é a renúncia, renunciar a si mesmo, renunciar o seu ego. É como disse Jesus, é tomar a cruz de cada dia e seguir. Essa cruz diz respeito à negação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, ou seja, a forma como eu penso, como eu ajo, que estão contrário àquilo que eu quero, que é o desenvolvimento espiritual. Então toda a minha vida vai ter que ser baseada e direcionada através da palavra de Deus, que é o nosso guia, que é aquilo que vai nos auxiliar. Nosso crescimento espiritual é de respeito à minha vida junto com Cristo, e Cristo em mim. Então, quero me parecer como Cristo, Como Paulo já disse que Cristo vivia nele, Que ele, as pessoas buscavam uma prova de que Cristo falava nele. Ou seja, a forma como Paulo falava já denotava que ele era um homem cristão. A forma de falar, os discípulos quando chegaram em Antioquia, só a forma deles falar, a forma deles agir, as pessoas logo já chegaram e chamaram pela primeira vez os discípulos de cristãos, porque eram a imagem de Cristo, falavam como Cristo, agiam como Cristo, Então isso daí denota um crescimento espiritual, quando as pessoas veem nós, isso é uma coisa importante, ver nós, um ser espiritual, alguém que pode aconselhar, alguém que pode ajudar os demais. Então, durante esse período, eu vou mandar uns vídeos para os irmãos, um meio como os irmãos podem utilizar na prática, nas suas vidas, para crescer espiritualmente. Mas isso requer de cada um de vocês uma disciplina. Irmãos, sem disciplina, nós não chegamos a lugar nenhum. Se alguém quer ter algum objetivo a ser atingido, precisa ter disciplina. Sem disciplina, o homem não consegue fazer nada. Então, você precisa pegar do seu dia, pegar um tempo, você precisa ter um tempo para você se dedicar ao seu crescimento espiritual. Uma das coisas mais importantes é a leitura da palavra de Deus. Deus alertou
né, a Josué que seria com ele como foi com Moisés, mas Deus aconselhou que ele meditasse na palavra, que ele fizesse cumprir tudo conforme nele estava escrito. Aí ele ia levar uma vida próspera e abençoada. Então, a leitura da palavra de Deus, que vai te levar ao crescimento espiritual, ela deve fazer parte da sua vida. Você deve tirar algum horário na sua vida, na sua rotina, para ler a palavra de Deus. Outro ponto é a oração. A oração tem que ser uma oração constante, irmão. A oração também nos fortalece espiritualmente. Você está orando, sempre falando com Deus, né? Isso ajuda você até dominar os seus sentimentos, né? Diante de qualquer situação no seu dia a dia que você for resolver, ore, fale com Deus. Tome isso como um costume na sua vida. No começo, certas práticas para a vida espiritual, para o crescimento espiritual, ela requer um pouco de esforço até que se torne automática em nós. Porque nós precisamos entender uma coisa, que tudo aquilo que nós aprendemos anteriormente, tudo aquilo que diz respeito às questões da carne, está enraizado em nosso inconsciente. E isso molda o nosso comportamento, molda esse nosso jeito de agir, de falar e de pensar. Muitas vezes você fala, nossa, eu sou crente, eu estou agindo dessa forma. É porque você está condicionado no seu inconsciente, por isso que você age dessa forma. A partir do momento que você começa a ter uma nova disciplina, a ter a leitura, a ter a oração, conforme você vai se exercitando, aquilo vai introjetando no seu inconsciente e vai moldando todo o seu comportamento, toda a sua forma de agir, toda a sua forma de pensar, toda a sua forma de sentir. E isso é uma coisa que você precisa aprender. Então, a leitura, a oração é importante. Outra, procure sempre, ao falar com alguém, né, falar segundo a palavra de Deus. Ou seja, tente, esse é um exercício que ajuda você. Tente nas suas conversas do seu dia a dia, lembrar-se de alguma parte da palavra de Deus e falar com a pessoa que você esteja conversando sobre algum assunto, mencionar algum trecho da palavra de Deus, nem que seja um versículo, uma palavra, porque isso vai te ajudar. Você vai começar aos poucos colocar no seu dia a dia a prática do falar a palavra de Deus, do agir conforme a palavra de Deus. A leitura te auxiliará para guardar essa palavra para que você possa então usar no seu dia a dia. A oração vai te ajudar a firmar cada vez mais isso nos seus pensamentos. E isso, com o tempo, com a prática, isso vai moldando o seu comportamento. Então, nós precisamos adquirir, né, essa disciplina em nossas vidas. Você precisa entender uma coisa. Uma árvore, ninguém já planta uma árvore já com os frutos. Não. Primeira coisa que se planta é a semente, planta na terra. Logo depois você tem que adubar, você precisa regar. Ela vai crescendo, então cresce o caule, depois cresce os galhos, as folhas, depois dá as flores, para depois dar o fruto. A vida espiritual é da mesma forma. Nós começamos com a semente, que é a palavra de Deus. Você guarda esta palavra, você vai lendo esta palavra, vai decorando esta palavra. E todo dia, quando você vai fazendo a mesma coisa com disciplina, naquele mesmo horário, né, ou tomando um horário, né, mas você sempre tendo um tempo para fazer isso, você ali vai regando cada vez mais. E isso interiormente vai crescendo dentro de você. Vai crescendo até o ponto que você consegue perceber que já está causando uma mudança em você, até que os frutos, então, possam nascer na sua vida. Né? E é como uma criança também. Não adianta você querer, muitas vezes as pessoas querem ter aquele conhecimento das coisas espirituais, né, do dia para a noite. Não, irmãos, essas coisas não funcionam dessa forma. Né? As coisas espirituais, elas são nos reveladas, elas nos são dadas de acordo com o nosso crescimento. Você não pega uma criança de 3 anos de idade, de 3 meses, e vai dar para ela feijão e arroz. Não. Você vai dar um alimento que ela suporte, que é o leite materno. Logo depois, quando está desenvolvendo, você troca, vai trocando a alimentação e dando de acordo com o que o organismo dela, né, vai suportando. Da mesma forma somos nós. Nós vamos adquirindo o conhecimento e as revelações da palavra de Deus de acordo com o nosso crescimento espiritual. Então, conforme você vai se desenvolvendo espiritualmente,
Então o Espírito Santo já vai revelando para você cada vez mais, né, o conhecimento da palavra de Deus de acordo com a sua evolução, né? Paulo diz, né, cada um saiba mediante a medida da sua fé. Então não adianta você, sendo criança, já querer uma revelação no Apocalipse, por exemplo. Isso daí é meio difícil, né? Então você vai crescendo a partir do momento que você vai adquirindo, né, o conhecimento. Em Provérbios existe um conselho importante para nós, que é o seguinte: de tudo quanto possuis, adquire o conhecimento. Sim, busque a sabedoria. Ou seja, nós temos livros que podem nos auxiliar no crescimento espiritual, livro como estudar, no caso a Bíblia. Existem vários livros que nos auxiliam, né, no crescimento espiritual. Nós precisamos adquirir conhecimento. O conhecimento é um ponto importante para o nosso crescimento, né? Então, no decorrer dos vídeos, eu vou dar aqui para os irmãos como vocês trabalhar no seu interior, tá? No seu interior. A sua parte você precisa fazer é ter a disciplina, é ter a leitura, é ter a oração, é falar conforme a palavra de Deus. Isso você tem que ter. E fora isso, eu vou te auxiliar para que você trabalhe no seu interior, para que você possa então tirar de dentro de você tudo aquilo que seja, como dizer na lei do pecado, né, aquilo que são carnais, aqueles pensamentos que não condiz com a palavra de Deus. Tá? Então os irmãos façam isso, já comece a partir de agora a tomar essa disciplina, separar um horário para que você, nem que comece com 10 minutos, irmão, 20 minutos, meia hora, para ler a palavra de Deus. Tome um tempo também específico para estar ali orando, e sempre no seu dia a dia você está então meditando, né, na palavra de Deus, tá? Nos seus tempos livres, vai orando, vai conversando com Deus, vai intercedendo com um e com o outro para te auxiliar num crescimento espiritual. Então os irmãos fiquem, né, com essa palavra, fiquem com esta introdução e continuam assistindo os vídeos que estarei então auxiliando, né, a cada um dos irmãos, aquele que deseja crescer espiritualmente, aquele que deseja. O desejo é que te dá força para você caminhar e encontrar o seu objetivo. Te aguardo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Muito obrigado.